O ecrã já está a gravar. Então vá. Pronto, nós já abordámos uma série de assuntos e este módulo vai ser essencialmente para falarmos sobre uma parte de futuros, um bocadinho a nível de exchange, como é que são as operações que se podem fazer, o tipo de trades que se podem fazer, mas eu acho que provavelmente já sabes isto. Depois vamos falar sobre um bocadinho de DeFi. E depois vamos terminar com uma checklist que eu quero que tu fiques com ela para te posicionares quando queres fazer uma trade ou um investimento. Eu acho que há uma série de coisas que também precisas de saber, se ainda não sabes. E também vamos falar sobre os tokenomics, também é uma coisa importante. Está bem? Pronto, relativamente a futuros, já sabes, já fizeste futuros, certo? Ou não? Ah não, tu és nunca tinhas feito. Não, eu tenho estado a ter numa conta demo que eu tenho, que eu ainda não abri as contas nessas corretoras que tu Sim, mandaste. E tenho estado, eu tinha uma aberta na Pionex, ok, já tenho lá há algum tempo, já tenho para aí, sei lá, quase há um ano. sim, Mas, e então tenho lá um género, uma conta, tenho feito demo, não é? sim, sim, E tenho sim, ali até algumas dúvidas com a situação. Ontem estive a fazer um trade e até tenho ali algumas dúvidas na alavancagem. ok. Então já, Mas não é. se eu não responder, depois diz-me, está bem? Sim. Pronto, basicamente, futuros é arriscado, a gente já sabe, amplificas claramente o erro, tens uma margem de tolerância reduzida, tendo em conta a alavancagem que as pessoas podem utilizar, e existem mais ou menos duas formas de operar em futuros, ou seja, com dinheiro que não é nosso. Há o margin trading e há o perpetual futures, ok? O spot market já sabes, é operações normais sem pedir dinheiro emprestado. Agora, o margin trading, o que tu tens é o pagamento de juros, porque tu fazes um empréstimo de capital para operar em spot, mas há também possibilidades de fazer operações até 10 vezes, mais ou menos isso. Depende das exchanges. Em futuros, a diferença é que não é juros, é um funding rate que tu vais pagar ou receber, depende obviamente de quem está a pagar a quem, mas já vamos falar sobre isso. Não tens, obviamente, nenhuma expiração ao nível do contrato e permite fazer uma alavancagem muito mais elevada. Pronto, basicamente a grande diferença é um é empréstimo, ou melhor, é sempre empréstimo, mas um paga juros, o outro pagas funding rate ou há um funding rate associado. Okay? E aqui está mais ou menos um quadro comparativo entre os dois. Agora, relativamente a futuros, há um funding positivo e há um funding negativo. E isso tu vês nas exchanges, por exemplo, vamos ver aqui como é que ela está. Eu tenho isto grande para os episódios. Por exemplo, aqui isto é a Bybit. E estás a ver aqui, neste momento está a 0.0028. Isto é de 8 em 8 horas. Portanto, neste momento, isto aqui significa que as longs vão receber capital. Espera, não, é ao contrário. Eu troco-me sempre. Eu troco-me sempre. E aqui tem um. Está aqui. Funding rate quando está positivo, long position holders pay short position holders, ok? As longs pagam às shorts. Portanto, as longs é que estão a perder dinheiro e as shorts é que estão a ganhar dinheiro. Isso é que está certo. Quando é negativo, é exatamente ao contrário. Portanto, as shorts estão a pagar às longs, portanto, as longs é que estão a receber dinheiro. E isto é muito importante porque, por exemplo, se estás a fazer uma operação que seja mais do que 8 horas, que possa demorar dias ou mesmo semanas, às vezes há pessoal que se posiciona para o mercado em leverage, que acha que o mercado já caiu tudo, já fez um fundo de mercado e neste momento entra 2 vezes ou 3 vezes ou o que for. Se Sim. por acaso o funding rate estiver contrário, podem pagar. E muita atenção também. Quando há ativos que estão muito quentes ou caíram muito e há muita pressão para comprar e tu vês exatamente pelo funding rate, ou por exemplo há muita gente a shortar também vês isso pelo funding rate, pode ser
prudente não entrar nessa trade, porque aquilo que tu vais pagar ao nível de taxas pode ser mesmo muito elevado. Já me aconteceu isso, por exemplo, com Zcash, em que eu fiquei impressionado com aquilo que estava a pagar em FIIs. Está bem? Pronto, valor de liquidação. Também atenção a isto. É obviamente quando tu perdes o capital todo e ocorre, por norma, antes daquilo que está mencionado na plataforma. Portanto, não te fies pelo valor que lá está, porque tens de pagar uma taxa superior quando és liquidado. Às vezes as pessoas estão a olhar para aqui, não, ainda falta, não sei o quê. Não, mas geralmente é antes desse valor de liquidação que essa liquidação acontece. Pronto, relativamente à alavancagem, margem de erro, é muito simples. 2 vezes se o movimento do ativo for 50% para cima ou para baixo, consoante a tua posição, és liquidado. E, por exemplo, chegamos aqui a 20 vezes, uma lebre de 20 vezes, basta 5%. Portanto, quanto maior a alavancagem, é o que eu digo, mais é o risco. Basta qualquer suspiro que às vezes pode levar a uma queda, ou a seres liquidado. E também depende, obviamente, da personalidade do ativo, já falámos sobre isso também. Relativamente a isolado e cross margin. Isolado, estás a usar apenas e só o capital que estás a investir nessa trade. Se utilizares cross margin, é toda a tua carteira. A vantagem do cross é que o valor de liquidação não é 100%, vamos supor, ou 50% se tiveres a vezes 2. É normalmente superior porque estás a usar toda a tua carteira. Quanto mais dinheiro tens na carteira, maior ou mais longe estará a liquidação. Porém, se a coisa correr mal, podes correr o risco de ficar sem a carteira toda e tem que se ter juízo quando se opera em futuros, mais uma vez. Pronto, relativamente à volatilidade, a gente já sabe que há ativos muito voláteis e é preciso escolher os ativos menos voláteis. Eu, na minha opinião, por exemplo, eu já faço só spot e vou até aos 30 tokens, 40 tokens, e daqueles que eu acho que são mais estáveis ou já têm um histórico que me diz que já não aqui há mais tempo e que me dá alguma segurança. Futuros, eu a fazer futuros iria só mesmo fazer em ativos do género top 10, porque exatamente para evitar aqueles spikes muito grandes e não sei o quê. E mesmo assim, nem todos, por exemplo, XRP é um ativo que é muito volátil e é preciso também ter cuidado, é o que eu digo. Olhar para a personalidade do ativo, são ativos estáveis ou se tem aqueles picos e quedas muito agressivas que podem às vezes liquidar-te, então se estiveres em cross, mais arriscado é. Na minha opinião, lá está, eu quando comecei esta formação contigo, eu disse-te que isto é a minha forma, tu podes ter outra forma de abordar o mercado, eu só recomendo até 5% do capital estar exposto a futuros, não mais do que isso. Eu prefiro também, por exemplo, ter uma carteira à parte, ou uma subconta da exchange que já estou a utilizar, para operar em futuros, que é exatamente até para a minha organização mental. Ali é mesmo só para futuros, não quero contaminar aquilo com mais capital, se correr bem, corre bem, se correr mal, significa que eu não devo fazer aquilo e que devo optar por outra estratégia, está bem? Exatamente. Tipos de ordens, isto deves saber, mas basicamente, isto é assim, eu estive a ver uma série de exchanges e é curioso que elas têm formas diferentes, há ali opções que outras não têm e eu não vou estar aqui a fazer uma lista de todas porque nunca mais saímos daqui, mas há opções que são sempre transversais. Por exemplo, ordem a mercado, tu compras diretamente ao preço que está e quanto maior for o capital investido ou o tamanho da ordem, mais ordens vais engolir, portanto significa que o teu preço médio de entrada pode não ser aquilo que tu estás a pensar, depende sempre também da liquidez que esteja na própria exchange, portanto por causa é que convém utilizar ativos com bastante liquidez. Ordem limite é definir um valor e quando o preço for lá, se encher a tua ordem, obviamente que tu vais entrar aí. Atenção aqui também que... desculpa. A ordem a mercado, as taxas são mais altas do que ordem a limite. Também stop loss é a mesma coisa, tu podes pôr stop market em que sais ao preço que as ordens estão, portanto pode ter saídas a vários preços, e ordem stop limit só vendes àquele preço, nem que seja só uma parcela uma vez, depois outra vez, mas só mesmo àquele preço é que vais sair da posição. Depois tens outras opções mais avançadas, há uma que é por exemplo o trailing stop,
em que tu basicamente o ativo vai subindo e a tua percentagem, a tua distância vai ser sempre a mesma para o preço do ativo e aí será a tua stop loss. E depois também algumas têm este sistema que é um ordem OCO, que é tu defines o take profit e defines a stop loss. E onde for o ativo a primeira vez, vai eliminar a outra. Portanto, se for a stop loss, o take profit desaparece. Se for ao take profit, depois a stop loss também desaparece porque fechou a posição. E aqui, lá está, esta frase é importante: todos não perdoam erros pequenos nem de amadorismo. Agora, se olharmos, por exemplo, eu tenho aqui duas exchanges, tenho a BTCC, em que tens aqui, podes utilizar cross ou isolado, tens vários tipos de alavancagem, e elas aqui são muito semelhantes, é aquilo que eu digo. Tens a market, tens a limit, ele aqui tem o stop loss também, o stop loss e target, abrir a posição de long, abrir a posição de short. Aqui também tem, graficamente também é mais rápido, podes também definir aqui a quantidade e entrar logo. Mas Algumas também têm, peço desculpa, sim. algumas também têm o ordem de gatilho. Para além do preço do Sim. mercado, tem o preço de limite, preço de mercado e ordem de gatilho. Sim, Essa não tem. É tipo o aviso e depois a entrada, digamos assim, ou a preparação e depois a entrada. Sim, é verdade, tem. Ok. Por exemplo, a Bybit aqui, esta é Bybit.com, não é Bybit.eu, é mais completa do que, por exemplo, a BTCC. Por exemplo, tens aqui a parte condicional em que diz o TWAP é tempo, o iceberg são várias ordens, o scale order sinceramente já não me recordo, e o chase limit order é que ele vai atrás da ordem limite. Mas, por exemplo, eu aqui estou numa conta a fingir, podemos fazer aqui uma brincadeira qualquer, vamos aqui entrar a market numa long, aqui, claro que estúpido, tenho que pôr o valor, e 10%, está 25%, ou seja, eu vou investir, isto custa 8.9, isto tem aqui para aí, acho que é 100 mil que aqui está, é 8.900 dólares, mas isto obviamente que a posição vai ser maior, ele aqui vai dizer o valor da ordem é 218 mil, exatamente porque eu estou a 25, a liquidação é 37 mil porque eu estou em cruzado, certo? Se eu estivesse em isolado não seria este valor, obviamente. Pronto, e depois ela abre. E aqui repara como foi a market, já estou a perder dinheiro, porque ele entrou acima, que ele foi comer ordens, portanto entrou acima do valor que estava, certo? Sim. E depois podes adicionar os targets, aqui por exemplo, podes logo colocar aqui, até podes colocar a percentagem, que ele diz logo qual é o valor que ganhas e tudo mais. A stop loss, vamos pôr 10%, ele diz também logo o valor que vais perder e tudo mais, e podes logo definir que ela depois aparece aqui. Podes também usar estas coisinhas para mexer, Sim, para sim, subir e para descer, ajustar, pronto, sim. normal. E depois também podes utilizar, por exemplo, um trailing stop. A dizer, por exemplo, se a distância for, isto é a distância USDT, ou por exemplo, por taxa, se houver 5%, eu vou fechar a posição a 100%, ok? Portanto, significa que quando ele subir, vai haver sempre uma distância de 5% para o trailing stop. Aqui também posso fechar logo a posição e inverter para short, se assim quisesse. E depois também fechar a mercado, fechar a limite. Portanto, elas aqui são muito, muito semelhantes. E pronto, não sei se tens aqui alguma dúvida que tinhas dito relativamente que havia dúvidas. Eu vou-te mandar aqui uma imagem. Manda, então eu vou fechar aqui a partilha. Vou-te mandar. Eu mandei-te agora aqui para o Telegram? no Telegram. Sim. Não sei se consegues ver. Pronto, isso é um print Sim. de ontem. Então é o seguinte, eu para pronto, fazer demo, tinha lá, fiz uma posição de 30 mil dólares, Sim. alavancado 15 vezes, com margem isolado, não é? Sim. E aquilo estava-me a dar 17% de lucro, não é? Neste caso aqui. Sim. Qual é o tamanho da minha posição real? A tua posição real é o valor que tu colocaste. Por exemplo, aquilo que eu acabei de dizer. Eu não sei se tu colocaste aqui, se este valor de 30 eu mil quando falo... já é com Sim. a alavancagem? Não, eu coloquei os Exato. 30 mil, o tamanho da posição, coloquei 30 mil e depois pus a alavancagem 15 vezes. Isto é que é a Bybit? Não, isso é a Pionex. Ela devia Bybit eu não dizer tenho, aqui. não é? Eu não tenho futuros na Bybit, eu não posso. Não, tens a Bybit.com, era isso que eu estava a dizer.
Mas eles não me deixam. Diz Não que te eu deixam? pertenço ao europeu, à parte de. Ah, já não permitem. Ah, isso com uma Não. VPN, dá-se a volta com uma VPN. Ok. Pois. Epá, ele aqui. Eu tinha que lá estar a mexer, porque ele aqui não me aparece, de facto. Isto é 30 mil, se estás com a vezes 15? Pá, Vezes que é isso que eu não entendo. Ou seja, tive 17% e tenho 347 dólares só de. Não é? sim, Com porque dezessete o ganho, atenção, a percentagem é multiplicada. Portanto, está a ser, a percentagem real tens que dividir isto por 15, como se fosse a vezes um. Sim. O PNL é o valor real daquilo que estás a ganhar. Portanto, não multiplica por 15. Este é o valor real. Está bem? Ok? Portanto, aqui está multiplicado, mas aqui não está multiplicado. Portanto, Então porque é que eu estou a fazer alavancagem? Isso está. Isso eu estou com, por mas exemplo, eu estou com 1% só de. Não é? não. Se calhar estão a explicar mal. Este valor 347 é aquilo que tu estás a ganhar porque estás com 15% de alavancagem. Certo? Porque se tu tivesses com 1% de alavancagem, uma vez a alavancagem, tu não ias estar a ganhar 347. Ias estar a ganhar, se fosse a vezes 10, era 3.4. Certo? Tu neste momento estás a ganhar 347 exatamente porque puseste 15 vezes de alavancagem. Mas como é que isso é possível? Com um volume, com um Porque tu capital pediste de dinheiro 30 mil emprestado. dólares, 1% de 30 mil dólares são Porque o teu 300 valor, dólares. este valor aqui, deve ser o valor que está emprestado no total. Esse é o valor, Tu não é o tamanho da meteste isto. posição. Olha lá. Vamos aqui para a Bybit. Eu não sei se dá para partilhar o meu ecrã e eu posso tentar Estás a ver aqui? mostrar. Eu meti 8.900, certo? O valor que eu estou a investir alavancado é 218 mil, ok? Mas o valor que eu meti foi 8.845. Está bem? Eu posso partilhar aqui o meu Podes, ecrã para podes, te deixa ver. mostrar o que é que. É que isto depois às vezes também depende da exchange. Por exemplo, Pionex nunca usei. Mas partilha lá. Espera lá. Já partilhaste? Então, saiu. É isto. Ah, ok. Estás aqui. Deves ter carregado o botão de sair, sem querer. Como é que eu partilho aqui o meu ecrã? Ah, estás a ver o meu ecrã? Não estás, agora não estás. Estás a ver aí Não. em baixo, tens um Sim, monitor com uma setinha para cima. sim. Carregas Ah, aí, ok. Permitir partilha de ecrã. fazes partilhar e depois escolhes ecrã inteiro, se é o separador Chrome ou a janela. Partilhar ecrã. Então, Exato, já está. Já estou. onde é que eu tenho aqui isto? A resolução está aí muito mal. Eu nem consigo ler o que tens aí. Ah, agora já está melhor. Mas eu Deve tenho ser da isto no net. outro ecrã. Onde é que eu tenho? Estou conseguindo. Na tua página. Eu estou a ver o teu ecrã, portanto aquilo que tu fizeres é isto que eu estou a ver. Mas é noutra. É noutra. Tu tens que ir agora à plataforma. Está aqui. Estás a ver? Não. Eu tenho outro. Ou seja, eu tenho duas janelas Ah, não, eu não abertas. estou a ver a outra, só estou a ver esta em que tens o ambiente de trabalho. Então como é que eu mudo isto? Esta janela. Ainda por cima não usas. Estás com o Mac, não é? Sim, é Mac. Pois. E o Mac não te Não te posso ajudar, consigo, meu. não te consigo mostrar então. Pronto. Ah, Deixa-me ver se eu consigo copiar. epá, mas tem que lá ter uma coisa qualquer que diz qual é o valor, meu. Tem que dizer qual é o valor de entrada.
Ah, 30 mil a dividir. Não sei se esta conta está. Deixa-me lá ver o que o chat GPT. Uma pessoa. Agora já consegues ver? Não, está igual. Uma pessoa com 30k investir numa posição a vezes 15. Quanto é que ficou início? Pronto, então vou desligar isto. Deixa lá ver o que é que ele diz. Pensar. Ih, homem, está mal. Já tinha PT está lento. Porque eu ponho aqui o valor da ordem, não é? E eu pensei que eu ao mexer aqui na alavancagem isto não mexe em nada. Portanto, ou seja, Não, mas atenção. Por norma, aqui diz que tu puseste cerca de 2000 na posição. Posição de origem. A vezes 15, dá-te mais ou menos esse valor. 30 mil. Assim, quando tu colocas, por norma não permite que tu mexas na alavancagem. É um risco muito grande. Se tu mexes na alavancagem, vai-te mexer na stop loss. Está bem? Por causa disso é que eles normalmente não permitem isso. Pode haver às vezes novas entradas que depois façam um ajuste do preço médio da alavancagem. Desculpa, da liquidação, da zona de liquidação. Mas nem todas permitem. Pronto. Mas aqui voltando, estás a ver como é que está agora? Pronto, estava a ganhar 140, blá blá blá. Agora fecha-se. E pronto, está bem? É que na coisa é igual? Na BTCC? a BTCC. A BTCC por acaso estava a ver se entrava aqui na parte. Tenho aqui dinheiro, mas não. Epá, deixa eu ver. Vezes 5. Isto é com dinheiro real. Isto também não faz mal. Market. Real? Mas não tens demo aí? Epá, estava a ver. E da outra vez carreguei na demo, agora não me está a aparecer aqui, não sei porquê. E parece-me Transaction Report. Não percebo porque é que ele não me deixa mudar. Da outra vez eu tinha isto em demo. Mas é o mesmo sistema. Isto não varia muito. Pá. Isto aqui. Epá, não, agora tenho que estar a enviar o dinheiro para aqui. Deixa estar. Posso fazer, mas eu tenho que demorar um bocadinho. Mas pronto, eu acho que tu percebeste o meu mente. A questão, tens é que ver, por exemplo, quando colocas. Pronto, a Pionex não sei, se calhar não sei se ela aparece já com o valor da ordem, já com a alavancagem. O que não é, na minha opinião, bom. Não, porque eu quando meto o valor da ordem e altero a alavancagem, não me altera nada do valor da ordem. Agora, não sei se isto é por ser demo ou não, não faço ideia. É que, por exemplo, aqui, eu não sei se te aparece aqui, por exemplo, eu quando abro aqui uma posição, por exemplo, ele que estás a ver aqui que ele diz-me logo quanto é que está o valor aqui assim, isto não te aparece lá. Parece? Pronto, há de reparar que aqui, olha a diferença, o valor, que é o valor alavancado, se eu mudar isto para vezes 5, mudou, certo? Mas o valor aqui está igual. Pronto, isso devia-te aparecer. Ou seja, tu metes o valor aí, quando faz a alavancagem, ele altera logo ali o valor da ordem. Sim, o valor real, o dinheiro que eu estou a investir mesmo é este. O meu não altera. É por causa, é uma característica da plataforma. É uma característica da plataforma, porque, ou seja, ou tu fazes isto vezes 1 e sabes qual é o valor que estás a pôr, sim, não é? E depois a partir daí, ok, eu vou ter 10 mil ou o que é que for, vou pôr 10 mil. E então a partir daqui vou passar para vezes 10 e assim já sei que, olha, mas por exemplo aqui estás a ver? Olha aqui a diferença, eu pus 10 mil aqui e ele me reduziu-me foi aqui. Está bem? Se calhar é isso. Portanto, aqui o valor, por exemplo, aqui na Bybit, o que está aqui é o valor final alavancado. Eu tenho que olhar é para este, que aqui está. Ok. Está bem? Mas agora quando fizeres, podes abrir outra operação e vês logo. E teres logo as dúvidas também. Então vá, vamos arrancar assim. Módulo 8 basicamente está. Isto é mais uma questão depois de estratégias, não é para falarmos sobre estratégias de compra ou venda, já falámos.
Era só mesmo para abordarmos um bocadinho a plataforma e o tipo de ordens. Relativamente a descentralização versus centralização. Ou seja, a grande diferença aqui na descentralização é que não existem intermediários. E poderá, às vezes há uma falácia que é dizer que uma plataforma é descentralizada, mas, quer dizer, há um dono da plataforma. Não é como, por exemplo, Bitcoin, que não tem mesmo um dono, não é? Mas isso às vezes as pessoas dizem um bocadinho uma coisa, mas ela é um bocadinho centralizada, porém o protocolo em si é descentralizado. Agora, neste módulo, além de falarmos na parte do DeFi, vamos falar um bocadinho sobre custódia e segurança, porque muitas vezes nós estamos aqui no mercado e corre tudo bem e parece que neste momento, ok, estou tranquilo, já vendi, já fechei o ciclo e tudo mais, mas depois pode acontecer um problema na exchange e que depois pode deitar tudo a perder. Portanto, convém sempre termos isto em consideração, está bem? Pode haver hacks, pode haver congelamentos, pode haver falhas operacionais. Por exemplo, o FTX toda a gente se recorda. Congelamentos quando há movimentos muito voláteis de mercado. Algumas plataformas, nem todas, mas algumas, por exemplo, bloqueiam as transações. A gente não consegue tirar o dinheiro ou pôr lá dinheiro. E pode haver, obviamente haver hacks, mas aí já normalmente é mais da nossa responsabilidade. Porém, já aconteceu em algumas plataformas também levar esse hack. Na minha opinião, aquilo que eu faço, exchange é para executar, não é o local para guardar dinheiro de longo prazo. Eu tenho o meu dinheiro de longo prazo numa cold wallet e tenho o dinheiro que está neste momento na BingX é para a Ethereum que neste momento estou em long e para a entrada que estou a fazer para BTC quando o preço lá for. Não tenho lá mais dinheiro de mim, está bem? Mas olha, há aqui uma coisa por exemplo, eu tenho uma Trezor e às vezes, agora não tenho lá nada, mas enviava para lá o Bitcoin. Mas, por exemplo, para enviar stablecoins, por exemplo, não é tão fácil, não é? O SDC, por exemplo, não é tão fácil enviar para lá, porque aquilo não recebe o SDC. É assim, eu o Trezor não tenho, mas eu acho que deve receber. Eu acho que deve receber. Porque a minha Ledger recebe. Tens que ter. Enquanto tu na corretora tu envias o SDCs, ali acho que tens que ter moedas de lá para pagar os FIIs, não é? Sim, não para receber. Para receber não, mas para enviar tens que ter sempre a moeda para pagar a operação. Por exemplo, se queres usar a blockchain de Ethereum, se queres enviar via Ethereum quando tirares da Trezor, tens que lá ter Ethereum. Sim, isso tens. Ok. Mas hoje em dia já não é muito. Antes Ethereum é que se pagava muito, hoje em dia felizmente Sim. Pronto, Hot Wallet, Cold Wallet, a grande diferença, tu já sabes, mas pronto, as mais conhecidas, MetaMask, Trust Wallet, Phantom, por exemplo, é muito forte a nível de Solana. Rabbit Wallet, não sei se conheces, eu recomendo... Não. Diz? Não conheço. Eu recomendo que tu utilizes, porque ela dá um acréscimo de segurança, está aqui, ok? Por exemplo, isto aqui é uma conta que eu tenho lá e ele permite fazer uma série de operações, mas quando eu envio tem uma série de blockchains também, e quando eu envio o capital, ele verifica se o destinatário é fidedigno, essas coisas todas, tá bem? Para impedir alguns problemas. E isto está ligado à Ledger. Isto é Ledger. Percebes? Portanto, eu posso perfeitamente pegar nisto e depois fazer uma operação, mas eu vou precisar da Ledger. Onde é que está? Pronto. Depois, Cold Wallet. Há várias. Há umas até agora que já... Além da Ledger e da Trezor. Eu tenho a Ledger e uso a Tangen. Eu já te falei, acho que contigo já expliquei. Já. Pronto, eu uso a Tangen também. E há uma coisa que eu comprei recentemente que chama-se Yubico. Não sei se já ouviste falar. Eu tenho as chaves. A Yubico? O Google Authenticator físico, ok? Então pronto, já sabes o que é. Eu também recomendo para o Gmail, para mais exchanges principais, para tudo que é onde a gente utiliza mais, eu recomendo isso também. Agora DeFi. Ora bem, como eu disse, não há intermediários ao nível tradicional, vamos chamar assim. Tu podes utilizar DeFi de diferentes formas. Swaps, trades normais, operações de troca e venda.
Pools de liquidez, em que tu ganhas, depositas lá os ativos e tu ganhas as FIIs referentes às transações desses ativos. E depois também tens os empréstimos, podes lá colocar dinheiro em que emprestas tu o teu dinheiro à plataforma, ou então podes pedir também dinheiro emprestado. Então é uma das formas também de utilizar o DeFi. Relativamente a swaps, muito importante isto. Tem sempre atenção à liquidez. Se estás a usar um ativo que tem pouquíssima liquidez, pode ter um slippage muito grande. Portanto, o valor que tu pensas que estás a fazer a operação de troca pode não ser o valor real. As DEX são muito sensíveis a isso. Atenção às taxas também, utilizar redes com taxas reduzidas. Pronto, hoje em dia já está mais resolvido, já não é tão grave. Mas, por exemplo, a Arbitrum é uma delas, mas hoje em dia já quase todas têm valores muito baratos. Muito baixos. Aquilo que eu recomendo, utilizar Uniswap. É a mais conhecida, é a que tem maior liquidez, é um padrão claramente ao nível da indústria, já está cá há muitos anos, não é conhecida por ter hacks ou por ter exploits do protocolo ou uma coisa qualquer. Portanto, eu sinceramente é que eu recomendo. E se usares só o Uniswap já estás feliz e contente. Depois tens a PancakeSwap, que também é mais para BNB Chain. A Curve foi que levou, por exemplo, ao crash de Luna. Foi utilizada porque ela é muito relacionada com stablecoins. Depois tens a Trader Joe que está mais relacionada com a Avalanche e a Arbitrum. E depois a SushiSwap. Essa foi aquela que foi... Não é a Trader Joe, não é. Não, a Trader Joe não me lembro que tenha tido algum problema. Pertence à Avalanche e à Arbitrum. Depois tens a SushiSwap também. Por exemplo aqui, vamos aqui ver rapidamente. Por exemplo aqui a Uniswap. Pronto, aqui basicamente tens que ligar o... Por acaso até já está ligado. Foi por causa da Rabbit, deve ter sido, exatamente. Portanto, selecionas o ativo que tens. Eu aqui não sei se tenho o valor de Ethereum para comprar. Escolhes também o valor que queres comprar, o token, podes escolher também a rede. E depois começas obviamente a operar aqui no mercado. Eu não tenho Ethereum, mas não sei se me aparece aqui alguma coisa do STC. Nada. Pensei que tinha aqui qualquer coisa, mas pronto. É muito simples, está bem? É só escolheres o token que queres vender, o token que queres comprar e ele faz-te a operação também, está bem? Relativamente a pools de liquidez, não sei se alguma vez usaste alguma. Foi? Não. Ok, então pronto, isto aqui é que pode ser uma novidade para ti. Primeira coisa para uma pool de liquidez. Tu tens que usar a mesma percentagem dos dois ativos que queres utilizar ao nível da pool de liquidez. Podes utilizar dois ativos voláteis, podes utilizar um ativo volátil e uma stablecoin, ou podes utilizar duas stablecoins, está bem? O problema, as vantagens é que tu ganhas FIIs, pronto, isso é bom, isso evidentemente que é bom. O APR ou o API ou assim é interessante, é mais interessante do que numa plataforma centralizada, isso sem dúvida nenhuma. Agora, há um problema de teres aquilo que se chama o impermanent loss. Isto basicamente, de uma forma muito simples, se tu quando lá colocas o ativo a um determinado preço. Se o ativo, vamos por Ethereum, sobe, por exemplo, tu tinhas lá o ativo a $1000, vamos imaginar, e o ativo passa para $1200, significa que os traders sabem que tu tens a $1000 e vão comprar-te a ti Ethereum porque está mais barato. Portanto, naquele preciso momento há ali uma variação, uma arbitragem, mas depois ela é anulada. Então o que é que vai acontecer? Tu vais ficar com menos Ethereum, mas em troca vais receber mais moeda estável, está bem? Mas o problema é depois, se tu quiseres fechar a pool e quiseres lá tirar a pool e querias manter o Ethereum que tinhas, em vez de ter, vamos supor, um Ethereum, agora se calhar já só tens 0.7 Ethereum. Sim, vais ter mais o STT ou o STC ou o que é que for. Mas o teu objetivo poderia não ser ter mais o STT ou o STC, mas ter mais Ethereum. Portanto, se Ethereum sobe, acontece exatamente esse problema. O oposto também é exatamente igual, ou seja, tu podes terminar com mais Ethereum, porém, como o ativo caiu, ele vai valer menos. E então pode ser algo que tu também possas não querer fazer. Então o que é que eu recomendo? Eu recomendo que se utilize duas stablecoins. É o ideal. Agora, podes não ganhar uma taxa tão grande, e por exemplo na outra sessão, na outra formação que houve alguém que perguntou: Alex, então mas qual é a lógica então de utilizar ativos com voláteis, como uma Ethereum e Solana ou uma coisa assim qualquer? É muito simples.
por norma, as FIIs são muito mais significativas. Então, às vezes, há FIIs de 600%, 1000%, certo? Obviamente, altamente arriscado, basta uma volatilidade qualquer, que poderá sair desse range. Mas, efetivamente, podes ganhar bastante mais dinheiro. Isso é verdade, tá bem? Agora, se utilizares, por exemplo, duas stablecoins, isto aqui é na Uniswap, há muitos protocolos para fazer este tipo de operações. Para bem, o APR neste momento está em 11.69, o que é extraordinário. E nós estamos a falar de duas stablecoins. Ou seja, o risco de teres um impermanent loss é muito diminuto. Estamos a falar de DAI, que é uma stablecoin descentralizada, e estamos a falar do USDT. Pronto, o USDT aqui é porque eles têm que fazer uma migração, é como BTC para WBTC, é a mesma coisa. Agora, o que é que eu quero que tu tenhas atenção se utilizares estas pools de liquidez? Podes obviamente vais olhar para o APR, podes olhar para o volume, aqui as tarifas de 24 horas que as pessoas vão recebendo, que é aquilo que por norma tu poderás ganhar, e depois tens aqui o TVL. Isto é que é o mais importante, na minha opinião. E eu tenho aqui para tu veres um cálculo em como é que tu sabes se a pool é uma pool robusta ou não. Se tu pegares no volume e dividires pelo TVL, portanto o volume de 24 horas a dividir pelo TVL, o que vai aparecer é um valor semelhante a isto, ou acima ou abaixo, mas poderá andar nesta zona. Sempre que for acima de 1, já sabes que isto é raro acontecer e é muitíssimo bom. Mesmo que as FIIs que tu vais receber sejam mais pequenas, tendo em conta estás a usar duas stablecoins. Se porventura estamos a falar de um valor tão baixo como 0.05, epá, não te metas nisso, é altamente arriscado. Ok? Portanto, isto aqui é uma dica que tu podes utilizar para verificar se as pools de liquidez são pools de liquidez interessantes ou não. Percebeste? Sim, sim. Ok. Empréstimos, e para lá podes pedir dinheiro emprestado, podes depositar lá dinheiro. Eu sinceramente recomendo a Aave, é mais conhecida, é que tem mais liquidez, já está implementada no mercado há muitíssimo tempo e agora vai ter um sistema, não sei se já sabes, eu estou desejoso que eles façam isso. Onde é que ela tem aqui a Aave? Não aparece aqui. Aparece aqui. Ok. Eles vão ter uma proteção de capital até 1 milhão. E com um earn até 6,5% em stablecoins. Isto é excelente. Neste momento, tudo o que é protocolos, tu não tens, e mesmo exchange, tu não tens nenhuma garantia. Se perdes o dinheiro, perdeste. Não tens nenhum seguro. Há sítios em que possas fazer um seguro, mas os gajos esperem-te para aí, sei lá, 5% ao ano do que tu lá tens. Mas a Aave não é uma corretora, não é? Tu não consegues. Não, a Aave é descentralizada ela. Okay? Não é uma exchange normal, ela funciona mais para lending, para borrowing, para fazer staking. Por exemplo, eu uso a Tangen e tenho lá um botãozinho em que eu ponho o meu USDC na rede Ethereum a render diretamente na Aave e nem tenho que ir lá, carrego no botãozinho, o gajo faz sozinho, é excelente, ok? E aquilo neste momento está a dar... perigoso. Eu acho que este mercado é muito perigoso, é tudo muito... Não sei. Qualquer coisa que se faça mal feita é o suficiente para se perder tudo. A forma como tu tens que encarar as coisas é a seguinte. Em primeiro lugar, onde é que estás a colocar o dinheiro? Se estás a colocar numa plataforma centralizada, tens de confiar nela. Se estás a colocar numa plataforma descentralizada, também tens de confiar nela. Como é que tu sabes? Por exemplo, vês o histórico, vês se tem algum seguro, o que será excelente, por causa é que eu estou a dizer que vai ser uma grande mais-valia. E opa, é aquilo que eu digo, até o BES, que era o BES, deu o estouro. Portanto, há sempre riscos, meu caro. Isso aí não há muito a dizer, não é? Não te posso dizer que o caso do dinheiro na Coinbase não vais ter problemas. Olha, o pessoal colocou o dinheiro na Binance e teve um imenso problema. No dia 10 do 10, nem sequer as top losses foram ativadas. E estávamos a falar da maior corretora do mundo. Portanto, é uma questão de opções e de formas de encarar a vida e coisa. Agora, claro, se não te sentes confortável, evidentemente não deves utilizar, está bem? Não, eu acho que os mecanismos são todos muito complicados. Por causa disso é que eu gosto da Tangen.
Isto Porque é eu só tudo tenho que muito carregar no botão. complicado, é tudo muito, tem tudo muito Cs, tem tudo muito. Não, os que tu estás a falar é Pois isto. é tudo muito software, é tudo muito. O que estás a falar é isto. É rug pulls, ou seja, os criadores tornarem os fundos e desaparecerem. Por causa disso é que devemos escolher plataformas que já andam aqui há algum tempo. Smart Contract Exploits, isto é um bug ou falha no código, mas isto pode acontecer em qualquer transação. Mesmo tu enviares da Trezor, por exemplo, para a Binance, pode haver um bug qualquer, ou um problema qualquer, e pronto, e as coisas correrem mal. Tokens maliciosos e o phishing também, ok? Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer, aqui a diferença de uma sex e uma dex já sabes, uma coisa que eu costumo fazer, quando faço transações, é isto. Portanto, vamos imaginar que eu copiei e colei um endereço, uma moeda, certo? Para uma operação de teste. Quando eu vou fazer a operação definitiva, copio novamente o destinatário, colo por baixo, normalmente ela é igual, e depois verifico aqui manualmente se há alguma discrepância. Isto é um truquezinho que pode ser altamente eficaz. Porque às vezes basta uma coisinha assim que um gajo pode nem se aperceber. Sim. Ou aqui a meio. Às vezes um gajo, eu decoro os 4 últimos e pronto. Olho para os 3 primeiros e para os 4 últimos. Está bem. Mas às vezes há esses mecanismos que os gajos alteram as coisas. É aqui. E é preciso ter esse cuidado, está bem? Eu recomendo que faças isso também. Agora, uma das vantagens também do DeFi é as pontes. Já, não sei se já te aconteceu, por exemplo, tens um ativo numa plataforma e depois queres enviar esse ativo para outra plataforma por qualquer razão, ou porque se calhar já não tens parte de saída e agora queres enviar para outra plataforma para poderes ter parte de saída para stablecoin, uma coisa qualquer, e não consegues sair. Se utilizares o DeFi, podes mudar a blockchain, ou seja, o destinatário da blockchain. Aqui está, por exemplo, aqui, onde é que ele está? Há aqui várias. Há Bungee, há D-Bridge, há Jumper. Estas são das mais conhecidas. Mas, por exemplo, aqui a D-Bridge, por exemplo, eu tenho Ethereum, que está na rede Ethereum, mas eu quero receber Ethereum na rede BNB, certo? E então eu recebo Ethereum na rede BNB e mudo automaticamente de blockchain. Isto às vezes é útil para determinadas exchanges que só te permitem entrada via aquela blockchain, está bem? E depois obviamente tens que ligar a carteira e tudo mais, tá? Percebeste? O DeFi, eu detesto o DeFi. É muito complicado. Tá bem. É uma coisa completamente. Ainda não encaixei. Olha que há pessoas que só usam DeFi, meu, a sério. Conheço uma pessoa que só usa DeFi. Só DeFi. Ela diz, para que é que vocês usam plataformas centralizadas quando vocês têm tudo na vossa mão? É o que ele diz. Mas é assim, para quem sabe, tudo bem. Para quem não sabe, é um perigo. Opa, é o que eu digo. Repara, aquilo que eu estou aqui a explicar são coisas relativamente simples. Não estou a irmos a... Eu não estou a falar de um sistema em que tu depositas dinheiro... Não, peço desculpa. Depositas, por exemplo, BTC, pedes um colateral em capital, esse colateral vais utilizar depois noutra plataforma para ganhar X de yield e depois com esse X de yield vais comprar outro ativo e depois vais aumentando assim e tudo mais. Epá, não estou a falar sobre isso. Isso eu, por exemplo, já não faço. Eu acho que é de elevado risco, são muitas nuances que ali estão metidas. Agora, colocar dinheiro a render, epá, sabes que as plataformas centralizadas também utilizam o DeFi para pôr o dinheiro a render. Atenção, isto não é... Os bancos também. Neste momento nós estamos com uma luta do banco nos Estados Unidos exatamente com este conceito também, das stablecoins e tudo mais. Portanto, só que a grande vantagem é que não tens intermediários que te comem parte das comissões. Pronto. Não é? Pronto, aqui já falámos de boas práticas de segurança, já falámos sobre uma série delas. Autocustódia, pronto, também já falámos. Pronto, DeFi, a liberdade e a responsabilidade são inseparáveis. Vamos então ao módulo 10, que é o último. Aqui está mais focado para uma checklist, digamos assim, um balanço, como é que tu deves, se calhar, abordar as coisas antes mesmo de fazeres uma operação. Se numa mentalidade de investidor, uma coisa é trader, outra coisa é investidor, mas numa mentalidade de investidor, na minha opinião, o que é que deves ter em conta para investir num ativo? O que é e para que é que serve o ativo? Atenção que eu não estou a falar de uma trade, estou a falar de um investimento para longo prazo. Qual é a utilidade real do ativo?
se ele é apenas e só um token especulativo, se é apenas e só um token de governância, como por exemplo onde em que tu consegues votar nas decisões, mas quantas pessoas é que votam nas decisões? Praticamente ninguém vota nessas decisões, ok? Qual é o contexto de mercado? Por exemplo, o mercado atual, neste momento, é um mercado que há muita volatilidade devido à situação macroeconómica, o Bitcoin está no bear market, o SP500, muitos ativos estão muito esticados, portanto, isto tudo é preciso ter em consideração também. Depois fazer análise gráfica, que tu já sabes. Liquidez, se o ativo tem volume e facilidade de execução. Por exemplo, dizem que os OGs neste momento Bitcoin só venderam BTC nesta altura porque já há liquidez suficiente para eles poderem despejar, ou por exemplo os ETFs só agora que apareceram porque já havia liquidez suficiente para aquela quantidade de dinheiro. Qual é o risco-retorno? Também calcular sempre isso. E o horizonte temporal do investimento que estás a fazer. Se é uma coisa para 10 anos, se é uma coisa para 1 ano, se é uma coisa para 3 meses, isso também deve ser tido em consideração quando vais investir no ativo. Uma coisa muito importante é os tokenomics. Sabes o que é os tokenomics? Não. Ok, então isto é importante no caso, certo? Normalmente os tokens têm um supply, aquilo que é disponível, e há um supply máximo. Por exemplo, Ethereum não tem um supply máximo. Bitcoin tem, é 21 milhões de... Sim. E depois há o ativo que está em circulação, e há aqueles que ainda não estão em circulação. E o muito importante, e as pessoas normalmente ignoram, é o chamado FDV, o Fully Diluted Valuation. Um FDV muito alto, mas com um Circulation Supply muito baixo, é péssimo, porque significa que a probabilidade, com o passar do tempo, do teu ativo ser desvalorizado é muito grande. É a mesma coisa da lei da oferta e da procura, de inundar o mercado com o mesmo ativo. Por exemplo, fala-se, às vezes o pessoal ali, muita gente o pessoal diz assim, não, mas isto já chegou a 5 dólares, neste momento está a 50 cêntimos, agora quando for a 5 dólares novamente eu vou ganhar muito dinheiro. Pois, só que as pessoas esquecem que na altura se calhar só havia 1000 tokens em circulação e agora já há 100 milhões de tokens em circulação. Portanto, nunca na vida aquele ativo vai novamente aos 5 dólares, nunca na vida. Só se subir para aí 1000% ou 10.000% ou o que é que for. E isto as pessoas muitas vezes esquecem-se também. Depois, se o token tem inflação, se é um token deflacionário, estou a falar de uma perspectiva de investimento para longo prazo. Sim. Se tem unlocks ou não, ou seja, se há momentos do mercado em que vai haver unlock expressivo ou não e que se calhar mais vale esperar por esse unlock, por uma precificação desse unlock e depois sim entrar. Se o vesting de quantidade de tokens que ainda está, por exemplo, na propriedade das empresas que estão a investir nisso. Lá está, por exemplo, a distribuição dos tokens. Qual é a porcentagem que tem nas equipas, nos investidores privados, na comunidade, na tesouraria, se vai haver muitos airdrops ou não. Por exemplo, um ativo que tem um stake muito elevado, como por exemplo Cosmos, tem Atom, não é? Que dá 12% ou logo que é. Em princípio nunca vai ser um ativo que vai subir muito, porque as pessoas a ganhar 12%, o que é que acontece? Ganham, vão vender, e é sempre uma pressão negativa no token. E muita atenção a isto, se tu vês um ativo que tem concentração em poucas carteiras, significa que a centralização é elevadíssima e caso essas pessoas se lembrem de despejar tudo, vais ficar sem nada ou vais ficar com muito pouco. Tá bem? Por causa, por exemplo, aquilo que aconteceu com Trump, com o token de Trump, foi uma coisa semelhante a isso. Lá está, uma coisa muitíssimo importante. Qual é a utilidade real do token? Serve para quê? Para pagamento de fees, para governança, staking, função económica clara. Parece que nós dizemos que 99% das altcoins não servem para nada. Por exemplo, o Uniswap, que a gente há bocado esteve a ver. O Uniswap vai distribuir os 27 milhões de lucros que eles têm em fees, vai distribuir pelas pessoas que vão deter o token único. Isto significa que já há uma certa utilidade, é como se fosse um dividendo de uma empresa. Okay? Por exemplo, o token BNB é utilizado para as transações que ocorrem, ou Ethereum, ou Bitcoin. Isso tem validade. Agora, outros não têm validade nenhuma. Tá bem? Portanto, o Value Capture é muito importante, lá está para que é que ele serve. E depois tens as queimas, isto também é relevante. Por exemplo, BNB é um token que, por norma, tem tendência a subir, macro, porque eles fazem queimas regulares. Isto faz com que o ativo tenha uma deflação. E então ajuda bastante. E depois tens a parte também de incentivos. Se o modelo sobrevive sem novos investidores, ou se por acaso soubeste que este ativo teve uma entrada muito grande de capital de um novo investidor e tu me questionas, mas porquê é que está a entrar um novo investidor? Estão a precisar de dinheiro, há problemas no ativo. Pronto, tudo isto faz obviamente pensar. Isto são as boas práticas, a maioria das pessoas não as segue.
mas eu acho que era importante também saber isso. Aqui está uma rápida checklist em que tu depois podes consultar para ver se de facto o ativo é um bom investimento. Agora, rotina numa perspectiva de trader. Eu coloquei exatamente esta checklist depois no Excel, já te mostro. Primeiro ponto, como é que tu estás? Estás a sentir fome, medo, queres te vingar das trades? Como é que tu estás a nível emocional? Estás com problemas em casa, não te sentes equilibrado? Epá, mais vale não fazeres nada e dar uma volta e ver mais tarde. Contexto do mercado, se há eventos próximos que podem perturbar a análise gráfica, atenção a isto. Muitas vezes, por exemplo, acontece um anúncio qualquer que vai acontecer daqui a 3 meses no ativo tal, e então o ativo vai subir até essa data ou próximo dessa data e depois vai corrigir, que é o chamado Buy the Rumor Sell the News. Qual é a tendência global do mercado? Qual é a tendência do ativo num time frame superior, se queres ir a favor da tendência? Já falámos também sobre isto, mas é importante. Personalidade do ativo, mais uma vez, já falámos sobre isto também e é muito importante. E depois vais passar à parte prática, começas a traçar no gráfico resistências principais e secundárias, quais são os níveis críticos, quais são os níveis onde tu tens zonas de liquidez, por exemplo, os OBs, os breaker blocks e tudo mais. Podes identificar também estruturas, qual é a estrutura que está a ser criada, se estamos a fazer um falling wedge, um rising wedge, um head and shoulders, uma coisa qualquer. E depois, como é óbvio, antes mesmo de entrar, se o preço está em zona de suporte ou resistência, se tiver uma resistência não faz sentido, estás a fazer uma long. Se está esticado, já teve uma subida muitíssimo grande, já falámos também sobre isto, provavelmente não é uma boa altura entrarmos numa long ou numa short se for a cair. Por exemplo, neste momento shorts não estou interessado em fazer, tendo em conta o mercado já caiu muito. E qual é a relação risco-retorno? Se faz sentido, aquela perspectiva 2 para 1, 3 para 1, que eu já falei também contigo. Também, muito importante, confluências. Quanto maior for a confluência, liquidez, os OBs, as fibras, com suporte, uma tendência, com um padrão, uma estrutura, com um nível, tudo isso vai aumentar a percentagem de sucesso no teu posicionamento. Portanto, conseguires conciliar vai ser de facto uma mais-valia, na minha opinião. E depois, o plano, estratégia a implementar. Como é que vais operar? Em DCAs, em breakouts, entradas na retração, vais fazer scalp, vais fazer swing. Tens de definir targets, tens de definir forma de venda, como é que vais vender, se é em DCA de saída, se é em trailing stop, vais vender tudo de uma vez. Isto tu vais ter que pensar antes de entrar. Qual é o risco? Quanto é que tu vais querer no máximo perder? Isto é muito importante. Não ir aberto, não ir assim, não, isso depois logo se vê. Não. Tens de definir uma percentagem da carteira para a trade, podes até colocar numa carteira à parte, já falámos sobre isso também. Isto é muito importante. E depois, meu caro, teres um plano de contingência. Se tens uma stop loss, esse é o teu plano de contingência. Tudo bem. Se não usas stop loss, como por exemplo eu faço, mas eu não uso leverage, o que é que eu vou fazer se as coisas correrem mal? Qual é o plano B? Vou apostar num cavalo melhor, vou reforçar a trade, vou fazer DCA, vou vender parcelar depois de atingir ali o break-even. O que é que eu estou a pensar fazer com o plano de contingência? E tu tens de ter um plano de contingência. E obviamente o ativo, se tem liquidez ou não, também é muito importante. Esta frase... Tu usas stop loss, qual é a tua... Diz? Isso é o seguro, não é? O stop loss é o nosso seguro de não perdermos tudo, não é? Sim, evidentemente que sim. Mas também é uma excelente forma, como a gente já viu, lembras-te daquela estratégia de limpar a liquidez? Sim. Não é? É uma excelente forma de perder dinheiro também. É que eu digo, se vais fazer futuros tens de ter stop loss. Nunca vais fazer futuros sem stop loss. Isso é caminho para a desgraça. Se vais fazer o que por exemplo eu faço, o que por exemplo o Garrett Solway faz, em que tu entras em spot ou em futuros vezes 1 e entras apenas só parcelar, por exemplo, 0,5%, 1%, e vais gerindo aquilo e não sei o que mais, é diferente, já te dá uma margem muito maior. E se as coisas correrem mal, eu posso fechar a posição e posso apostar num ativo que eu acho que tem uma probabilidade maior de recuperar o capital. Portanto, é algo que é eu digo, uma visão de curto prazo, uma visão de médio prazo, uma visão de risco, uma visão mais conservadora. E tens que optar qual é que queres fazer. Podes utilizar as duas, mas são duas estratégias completamente diferentes. Não podes fazer a mesma coisa para as duas estratégias. Isso será um erro e vais perder dinheiro. Boas trades nascem antes da entrada. Se fixares isto na parede, muito, muito importante, está bem? E tens aqui, isto foi o que eu fiz para vocês. Tens aqui a checklist, está bem? Eu vou-te mandar isto depois por e-mail.
Pá, às vezes basta dar aqui uma vista de olhos antes de entrares. Ok, tenho isto, está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Opá, eu acho que isto é importante. E depois tens também. Onde é que isso está? Um registro para análise. Eu gostava que tu fizesses isto. Eu acho que isto é muito importante. Eu vou já te mostrar o documento. Eu vou também partilhar isto. Porque ele pode dar vai-te dar o teu perfil. Por exemplo, qual é o token, quando é que tu entraste o dia, quando é que saíste. Aqui vai-te logo dizer se estás a falar de trades de curto prazo, médio prazo. Aqui, se estás em long ou short, isso é óbvio, é só uma questão de registro. Qual é a entrada e o valor médio que ficou a entrada? Qual é a saída em que tu saíste? É só para tu ficares com esses dados. E o resultado, ou seja, ganhei 20%, ganhei 5%, perdi 4%, ganhei 5%. Depois, qual foi a estratégia que eu utilizei? Okay? O que é que falhou para as coisas correrem mal? Até podes dizer o que é que correu bem. Até podes acrescentar aqui uma coisa que correu bem. E quais são as emoções envolvidas? Se eu fiz uma operação e estava a sentir fome, estava a sentir fear, e estava a achar qualquer coisa, não sei, pá, uma coisa qualquer a nível emocional. Sim. Isto vai-te permitir, não é, tu neste momento estás a fazer uma operação e daqui a 3, 4, 5 meses já não te lembras como é que estavas a sentir, qual foi a estratégia que tu utilizaste, o que é que falhou, tu não te lembras. Se tu começares a registar, vais começar a ter o teu próprio perfil, vais começar a perceber, sempre que eu utilizei esta estratégia a minha probabilidade de sucesso foi maior. E sempre que eu utilizei aquela estratégia, a minha probabilidade de insucesso foi maior. Portanto, eu vou começar, se calhar, a optar mais por este caminho. E isto é muito importante e a maioria das pessoas não faz isto. Os traders profissionais, por norma, sabem perfeitamente o que é que estão a falhar e têm um registro disto. Houve, por exemplo, uma pessoa na formação, numa das turmas, que disse-me assim: Alex, eu faço trading já há muito tempo e eu percebo bastante disto e não sei o quê, já fiz formação sobre isto e tudo mais. E eu tenho exatamente isto, mas acrescento uma coisa, sabes o que é? Eu disse, não. Eu meto um print screen do que eu vi no gráfico aqui, no meu registro, que é para eu depois me lembrar daquilo que correu bem ou correu mal. E isso também é uma excelente dica que ele me deu. E tu podes perfeitamente colocar aqui uma imagem, isto é o Excel, mas também dá para fazer em Word ou noutras coisas. Sim. Ok? Portanto, isto eu recomendo também, meu caro. Pronto, mercado recompensa consistência, não entusiasmo. É assim, nós falámos sobre aquilo que eu acho que é o mais importante. Desde a parte emocional, desde a parte de análise gráfica de uma perspectiva simplista, o básico, depois é uma parte avançada em que falámos muito agora esqueci o nome. Daquela parte da liquidez que nós falámos, o Smart Money Concept, ok? Transmitir-te 10 estratégias, em que, na minha opinião, são todas elas válidas. Falámos depois sobre segurança, falámos sobre custódia, falámos sobre operações, tipo de entradas que existem, falámos sobre DeFi e falámos agora no final também num registro e numa forma de um checklist, digamos assim, que tu possas ter para entrar no mercado. Evidentemente que isto poderia ser, cada destes itens poderia ser esmiuçado, mas isto seria ser uma formação durante horas e dias e acho que não faz sentido também. Ok? Eu vou-te enviar isto, que é... Onde é que isso está? Isto é um teste. Ok? Não só fazes se quiseres, não és obrigado, como é óbvio. Estão aqui 20 questões. Eu ainda pensei em colocar aqui print screens de setups, mas depois os setups podia ser complicado, porque às vezes as pessoas podiam ver uma coisa que não eram, ou até eu se calhar até podia não ter apercebido alguma coisa e não tinha mencionado isso. Então mais vale fazer perguntinhas, e é sobre os 10 módulos. E depois tu vês. Olha, eu tive uma nota péssima. Eu também me nascaste da outra vez. Se não, olha, já acertei a maioria, portanto, estou relativamente tranquilo. Também, só para finalizar, eu vou-te mandar isto e eu agradecia que fosses sincero comigo e que escrevesses a tua opinião relativamente à formação. Eu digo isto sempre aos meus alunos, seja na escola ou seja aqui. O que é que achaste que podia ter sido melhor, o que é que eu gostei, o que é que foi uma mais-valia para mim. Pronto, um feedback para mim é importante, está bem? Para coisa. De resto, tens dúvidas? Não, pronto, não há assim nada que
Se houver alguma coisa, também te mando uma Sim. mensagem, alguma coisa em especial, não há nada de mais. Sim, eu já tinha dito isto às pessoas também. Isto não é apenas e só formação e depois adeus, vai à tua vida. Se precisarem de alguma coisa, opá, é só mandarem mensagem ou em A grupo lá nível, passa. a nível dos impostos, não sei se estás a par, Sim, eu entrei em contacto com, até foi ele que me falou de ti, com o Mário, não é? Mário Moura, sim. Pronto, e ele depois indicou-me uma pessoa com uma empresa com que ele trabalha, que faz a situação da gestão dos IRS, etc. Sim, E por causa do pagamento dos impostos, o que essa pessoa me informou foi que o melhor é nós deixarmos estar os 365 dias claro. numa corretora ou numa wallet, não é? Até Sim. pode ser uma stablecoin, que se tivermos 365 dias sem mexer, sem mover essa cripto, nem necessitamos de mostrar o passado ou de registar o passado dos 365 dias. A declaração tem que ser feita, está bem? Sim, Porque, tu podes fazer a declaração. A diferença é que tu não necessitas. Imagina que tens um token sim, que há 700 dias, sim, que mexeste nele há 700 dias e depois há 365 dias antes tu nunca mais mexeste nele, sim. tu não tens que, na declaração, dar o histórico do token atrás desses 365 dias. Epá, essa parte da- eu nunca fiz o IRS, ainda não passei por essa situação. Eu sei exatamente essa regra dos 365 dias. Aquilo que eu sei, e até pela live fiz com o Mário e converso sentido com ele, é que nós temos sempre de declarar exatamente. Agora, se há lá um espaço em que diz que nós não temos que ir lá mais para trás, porque normalmente tu na declaração de IRS, tu não vais dizer o percurso todo do ativo. Não vais. Porque imagina, quer dizer, então era uma declaração de IRS infindável, certo? É que, Basicamente, o que é que ele se baseia? O que é que ele se baseia? Se tu já não vais pagar imposto e o ativo está há mais de 365 dias parado na tua posse, não, o Estado nunca te pode pedir o passado dele certo. porque tu já não vais pagar imposto e pronto, ou seja, já estás a cumprir aquela lei Sim, dos 365 dias. É o mas o que ele diz. Estado, atenção, o Estado, tu quando fazes uma declaração de IRS, o Estado está a partir do pressuposto que estás a ser honesto, está bem? Sim, O Estado, se tiver, nem que seja às vezes de uma forma aleatória, se quiser esmiuçar as coisas, sim, tu é que sim. depois vais ter que mostrar o porquê. Por causa Sim, disso que eu sim, estou a dizer, mas não é na isso. declaração de IRS que tu vais dizer que compraste na Bybit, passaste para a Binance, passaste não sei quem, não Sim, sei o que sim, mais, blá sim. blá blá. Sim, mas isso, claro, isso, Não é? isso Exatamente. é. É depois. Isso é Opa, normal. eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, eu abri uma empresa nos Estados Unidos para pagar menos impostos e estou muito feliz com isso. Foi barato e ainda agora estou a tratar de toda a declaração do IRS de lá e Mas tens visto, não é? Tens visto de. não tenho visto nenhum. Não? Não. Eu uso esta empresa. Foi esta empresa. A Starfleet. É esta empresa. Trataram de tudo, foi uma maravilha. Ainda agora paguei $299 para eles me fazerem o IRS nos Estados Unidos. Mas a grande diferença é que eu só pago o lucro. Eu só pago. Eu só vou ter que. Peraí, desculpa lá, vou ver se me oriento. Em primeiro lugar, a grande vantagem: eu não tenho que mandar papéis nenhums a provar nada. Eu só vou ter que fazer isso caso eles tenham alguma suspeita. E suspeita é se eu estiver lá a morar, não é? Ou se estiver lá mais que 6 meses, que nunca vai acontecer. Se tiver lá alguma infraestrutura física, se contratei empregados lá, isso é uma red flag e isso, obviamente eles vão estar sob suspeita e coisa. Depois, não vou pagar, não tenho que pagar como cá o IRS e o IRC, não tenho que pagar nada disso. Ou seja, aquilo que eu tenho que declarar é a diferença entre. Eles só me fazem 4 perguntas, é uma coisa inacreditável. Eles só me fazem 4 perguntinhas. É a diferença entre aquilo que eu. Basicamente, não é aquilo que eu lucrei, é aquilo que eu enviei para a minha carteira pessoal, mas ainda tenho que descontar aquilo que eu da minha carteira pessoal enviei para lá, certo? E é Sim, a sim, sim. diferença entre o contribution e o distribution. E depois disso, por exemplo, o meu ano passado foi 3 mil
E depois disso é que eu vou pagar 28% de impostos desse valor cá. Portanto, compensa muito, mesmo, mesmo, mesmo muito, 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 muito. E eu, se quiseres, olha, Vou ver fala com e eles, depois. Tá fala com bem. eles, é muito fixe mesmo. Olha, Tá meu bom, caro, espero que Alex. tenhas gostado. Olha, sim, alguma coisa vamos falando. Pronto, se eu tiver alguma dúvida sobre alguma situação, como até hoje. Sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim, estás à vontade. O meu contacto Tá? já tens, há alguma coisa que precises, Tá bem, Alex. só falares, está bem? Ok? Obrigado. Nada, Tá. pá, olha, espero que corra bem, espero que tenhas gostado, está bem? Que tenhas um Tá, bom dia para ti, obrigado. está bem? Tá. Um abraço então. Abraço.